O famoso serial killer. Segundo o FBI, assassinato em série é um evento relativamente raro, estimado em menos de 1% de todos os assassinatos cometidos em um determinado ano. Todavia, trata-se de um evento extremamente alarmante que atrai o interesse macabro de muita gente. Aparentemente, esse fascínio por esse tipo de assassinato começou no final dos anos 1800, depois que uma série de assassinatos de prostitutas ocorreu na área de Whitechapel, em Londres. Assassinatos estes que foram atribuídos a Jack o Estripador, após um sujeito ter enviado cartas à polícia assumindo a responsabilidade pelos assassinatos. Até hoje, ninguém tem exatamente certeza de quem era esse Jack Estripador, mas com certeza foi o suficiente para entrar no imaginário de muita gente. Desde então, o arquétipo de serial killer continuou sendo construído e foi alimentando o imaginário popular, principalmente com crimes ocorridos entre os anos 70 e 80, com figuras populares como Ted Bundy, BTK, Dennis Rader e outros. Os filmes de Hollywood também têm uma boa parcela nisso, já que muitas vezes focam nas atrocidades, mas pecam em não conseguir mostrar de forma realista quem são e como se desenvolvem os serial killers. Dentre os produtos dessa confusão, podemos tomar como exemplo o filme Psicopata Americano. Aqui temos duas confusões: a de que a pessoa se torna serial killer do nada e que o termo psicopata é sinônimo de serial killer, o que não é verdade. O termo psicopata ou sociopata já foi usado para descrever indivíduos que, hoje, de acordo com o DSM-5, têm transtorno da personalidade antissocial. Ou seja, indivíduos que têm um padrão de comportamento caracterizado pelo descaso com as consequências e direitos dos outros. Esses indivíduos tendem a ser impulsivos, facilmente irritáveis, manipuladores e não sentem remorso. Mas será que tudo isso significa que são serial killers? A resposta é não. Uma das coisas que temos que levar em consideração é que existem espectros nesses transtornos de personalidade. Além disso, é preciso muito mais ingredientes para se fazer um serial killer. Apenas ter transtorno da personalidade antissocial não torna ninguém assassino. E esse tipo de desinformação acaba gerando uma estigmatização dos transtornos. Ademais, os filmes tendem a passar a ideia de que os serial killers são pessoas inteligentíssimas, de um QI espetacular, organizadas, frias, solitárias, sedutoras, vivendo em um loft em Nova York ou em uma cabana na floresta. Sempre motivadas por parafilias e, abre aspas, são esquisitonas. Não é bem assim. Segundo o FBI, muitos serial killers vivem em comunidades, têm famílias, trabalham e conseguem se misturar entre as pessoas, sem muito esforço. Por exemplo, Robert Yates matou 17 prostitutas na área de Spokane, em Washington, durante os anos 90. Ele era casado, tinha 5 filhos, morava em um bairro de classe média e era condecorado piloto de helicóptero da Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos da América. Ele chegou até mesmo a enterrar uma vítima em seu quintal. Até Ted Bundy tinha uma fachada de família perfeita, fazia faculdade de Direito. Outro mito é que eles costumam ser motivados por sexo. Não é bem assim. O Dr. Michael Swango, um médico, foi condenado por 4 assassinatos. Contudo, é suspeito de ter envenenado e matado entre 35 a 50 pessoas nos Estados Unidos e no continente africano. Ninguém sabe qual foi a sua motivação. Definir o que é um serial killer não é uma tarefa fácil. Afinal, a partir de quantos assassinatos estaremos diante de um? Precisam ter todos a mesma motivação? É uma atividade solitária? O FBI entende que a definição deve incluir 1 ou mais infratores, ou seja, não precisa ser uma atividade solitária. 2 ou mais vítimas assassinadas. Os incidentes devem ocorrer em eventos separados em momentos diferentes. O período de tempo entre os assassinatos separa o assassinato em série do assassinato em massa. Logo, o assassino em série é aquele ou aqueles que comete o assassinato de 2 ou mais vítimas em eventos separados. Mas afinal, como eles são criados? A causa é multifatorial, desde predisposição à violência até a história. Ou seja, existe o fator genético, as experiências de vida e o contexto social. Isso é muito bem explorado na série Mindhunter na Netflix, uma das melhores do gênero na minha opinião. Tudo isso fará com que eles sejam movidos por seus próprios motivos. Nem todo serial killer possui uma parafilia,
mas a maioria dos serial killers que são motivados sexualmente, em certo momento de seu desenvolvimento, provavelmente associaram violência à gratificação sexual. Muito se discute se o assassino em série teve um trauma que o tornou assim, ou que o hábito de maltratar animais é um indicativo de algo maior. São diversos estudos e documentários que buscam analisar o desenvolvimento de um, associando ambiente familiar problemático, mãe dominante, pai ausente, associado a um comportamento desviante e abuso de drogas. Mas nada disso é conclusivo. Nem toda pessoa que maltrata animais será um serial killer, embora muito serial killer tenha maltratado animais. E nem toda pessoa que tem transtorno da personalidade antissocial se tornará um assassino em série. Contudo, muitos assassinos em série têm transtorno da personalidade antissocial. Muitos também podem apresentar traços de personalidade narcisista, ou seja, possuem charme superficial e vaidade, necessidade de grandeza. Aliás, um grupo de psicólogos se reuniu para estudar Ted Bundy e muitos deles chegaram à conclusão de que ele provavelmente tinha personalidade antissocial e traços de transtorno da personalidade narcisista. Você pode ler mais sobre isso no link na descrição. Mas são graças a estudos como estes que existe toda uma área das ciências criminais disposta a investigar e prevenir uma quantidade maior de crimes. Ao se explorar o assunto com honestidade e conhecimento, podemos atuar melhor na prevenção. Quero saber o que vocês acham sobre o assunto, se vocês têm alguma dica de documentários, filmes e estudos sobre isso. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos. Fico por aqui, beijos, tchau, tchau!